Imagine caminhar por uma floresta. Tudo parece tranquilo. Árvores enormes, folhas caindo, pequenos animais se movimentando pelo chão. Mas, abaixo dos seus pés, existe uma verdadeira cidade. Uma cidade formada por túneis, câmaras, depósitos de alimento, áreas de criação e milhões de habitantes. E o mais impressionante: essa cidade pode estar sendo construída por animais que pesam apenas alguns miligramas. As formigas. Elas estão entre os animais mais bem-sucedidos do planeta. Existem em praticamente todos os continentes, vivem em desertos extremamente secos, florestas tropicais, montanhas e até dentro das cidades. Mas como um animal tão pequeno conseguiu conquistar o planeta? Como milhares ou até milhões de indivíduos conseguem trabalhar juntos sem um líder central? E será que uma colônia de formigas pode ser considerada uma espécie de superorganismo? Hoje vamos entrar nesse mundo invisível e descobrir os segredos de uma das sociedades mais impressionantes da natureza. As formigas não são uma invenção recente da natureza. Elas surgiram há mais de 100 milhões de anos. Isso significa que esses pequenos insetos já caminhavam pela Terra enquanto os dinossauros ainda dominavam o planeta. Ao longo de milhões de anos, diferentes espécies foram surgindo e ocupando praticamente todos os ambientes terrestres. Atualmente, os cientistas conhecem mais de 14 mil espécies de formigas. E provavelmente existem muitas outras ainda não descobertas. Algumas são minúsculas. Outras possuem corpos impressionantes para o tamanho de um inseto. Existem formigas que vivem em árvores. Outras constroem enormes formigueiros subterrâneos. Algumas vivem em ambientes extremamente secos. E existem espécies capazes de formar colônias com milhões de indivíduos. Mas talvez o maior segredo das formigas não esteja no tamanho ou na força. Está na capacidade de trabalhar em conjunto. Quando pensamos em uma sociedade organizada, normalmente imaginamos alguém comandando. Um rei, uma rainha, um líder. Mas uma colônia de formigas funciona de uma maneira completamente diferente. A rainha não fica dando ordens para cada formiga. Ela não precisa dizer: você procure comida. Você construa o túnel. Você cuide das larvas. Tudo funciona por meio de sinais químicos, contato físico e comportamento simples. Cada formiga responde às condições ao seu redor. E quando milhares de indivíduos fazem isso ao mesmo tempo, surge algo extraordinário. Uma organização complexa sem um comandante central. É como se a colônia funcionasse como um único organismo gigante. Por isso, alguns cientistas usam o termo superorganismo para descrever uma colônia de formigas. Apesar do nome, a rainha não é exatamente uma governante. Sua principal função é produzir descendentes. Em algumas espécies, uma única rainha pode produzir milhares ou até milhões de ovos ao longo da vida. Depois que uma colônia está estabelecida, a rainha pode passar grande parte do tempo dentro do ninho. Enquanto isso, as operárias realizam praticamente todo o trabalho externo. Elas procuram alimento, protegem o formigueiro, cuidam das larvas, limpam os túneis, transportam materiais e defendem a colônia contra invasores. Em algumas espécies, a rainha pode viver muitos anos. As operárias, por outro lado, normalmente possuem vidas bem mais curtas. Isso cria uma divisão de tarefas extremamente eficiente. Agora imagine tentar conversar sem usar voz, sem telefone, sem internet, sem gestos humanos. Mesmo assim, as formigas conseguem transmitir informações. O principal instrumento utilizado por muitas espécies são os feromônios. São substâncias químicas que carregam informações. Quando uma formiga encontra alimento, pode deixar uma trilha química pelo caminho. Outras formigas detectam essa trilha e seguem até a fonte de alimento. Quanto mais formigas utilizam o caminho, mais forte pode ficar o sinal. E assim surge uma verdadeira estrada de formigas. Nenhuma formiga precisa conhecer todo o caminho. Ela apenas segue os sinais deixados pelas outras. Esse simples mecanismo pode produzir comportamentos extremamente complexos. Um formigueiro pode parecer apenas um pequeno buraco no chão. Mas, por baixo da superfície, pode existir uma estrutura gigantesca. Túneis conectam diferentes câmaras. Algumas áreas são utilizadas para armazenar alimentos. Outras servem para cuidar das larvas. Existem espaços para circulação de ar. E algumas espécies constroem estruturas tão complexas que parecem obras de engenharia. Em colônias subterrâneas, temperatura e umidade podem ser extremamente importantes.
As formigas movimentam terra e materiais para modificar o ambiente. Sem plantas, sem máquinas e sem arquitetos. Elas constroem verdadeiras cidades. Nem todas as formigas possuem a mesma aparência ou função. Em algumas espécies existem castas especializadas. Algumas operárias são responsáveis por procurar alimento. Outras cuidam da cria. E algumas possuem corpos maiores e mandíbulas extremamente fortes. São as chamadas formiga-soldado. Quando o formigueiro é ameaçado, elas podem participar da defesa. Algumas conseguem morder. Outras utilizam ferrões. Existem espécies que liberam substâncias químicas irritantes. E há formigas cuja picada está entre as mais dolorosas provocadas por insetos. Tudo isso serve para proteger a colônia. Entre as formigas mais impressionantes estão as famosas formigas cortadeiras. Elas cortam pedaços de folhas e carregam esses fragmentos de volta para o formigueiro. Mas existe um detalhe surpreendente. Elas não estão levando as folhas para comer diretamente. As folhas servem como alimento para um fungo cultivado dentro da colônia. Ou seja, essas formigas praticam uma espécie de agricultura. Elas coletam material vegetal, levam para o ninho, cultivam o fungo e depois utilizam esse fungo como alimento. Esse comportamento surgiu milhões de anos antes da agricultura humana. É uma das relações entre insetos e fungos mais fascinantes da natureza. Algumas espécies possuem comportamentos que parecem impossíveis. Quando precisam atravessar um espaço ou superar um obstáculo, certas formigas podem formar estruturas coletivas usando seus próprios corpos. Elas se agarram umas às outras. Criam uma espécie de ponte viva. E outras formigas atravessam por cima. Depois que o obstáculo é superado, a estrutura pode ser desmontada. Isso mostra novamente uma característica impressionante. Uma única formiga possui capacidades limitadas. Mas milhares trabalhando juntas podem realizar tarefas.